penso que é um assunto extremamente complexo, né? O texto da primeira carta de João, capítulo 5, verso de número 18, quando o apóstolo João diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Há pelo menos duas interpretações dentro dessa questão. A primeira interpretação sobre essa questão do que seria esse pecado da morte, não é? É que havia ali um cristão dentro daquela comunidade cristã que não era um salvo em Cristo, não era um eleito, e portanto estava aderindo ao caminho da idolatria. No contexto, no verso de número 21, o apóstolo João diz assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Portanto, parece que o contexto nos leva a crer nisso, que havia um supostamente crente ali, não é, que enveredou-se para o caminho da idolatria. E o que é idolatria? Eu gosto muito da definição que o Martim Lutero, no Catecismo Maior, ele nos define sobre o conceito de idolatria. Idolatria, meus irmãos, não é um objeto, não é um ídolo, não é uma coisa, ok? Idolatria, segundo o conceito de Lutero, e eu concordo 100% nesse aspecto, ele diz assim: tudo aquilo que seu coração se apega e deposita a fé, e isto é o seu Deus. Portanto, qualquer coisa, seja um objeto, seja um carro, seja filhos, marido, mulher, trabalho e assim por diante. Se o seu coração se apega e deposita a fé ao ponto de quando perder, o seu mundo se acaba também. Isto é idolatria. Isto é um ídolo. E, portanto, parece que o apóstolo João está tratando aqui de uma pessoa conivente com o pecado da idolatria naquela comunidade cristã. E, portanto, ela estava pecando para a morte. E é interessante porque o verso de número 18 diz assim: aquele que é nascido de Deus não peca. Não é que um cristão ele nunca vai pecar. Ok? Não é que um eleito do Pai ele não vai cometer deslizes. A palavra grega para não peca, que é hamartano, né, significa literalmente pecar continuadamente. E, obviamente, evidentemente, que um cristão, supostamente, não é, que vive em seu pecado, né, de maneira contumaz, é evidente que ele não é um eleito, não é? Ou, pelo menos até o momento, ainda não conheceu o que é regeneração, o que é ser perdoado, o que é o sacrifício de Cristo e esse convencimento do Espírito Santo na vida dele, não é? O texto diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando continuamente. Portanto, essa é a interpretação que esse indivíduo não era um cristão, estava pecando um pecado para a morte, que seria o próprio inferno, né? Que ele seria condenado. Mas há uma segunda interpretação que eu me familiarizo muito mais, que entende que essa expressão pecado para a morte não é o inferno, não é condenação eterna. Mas é interessante porque, segundo alguns lexicógrafos, a palavra grega para hamartano, que foi traduzida aqui como pecado, né, significa uma violação das leis civis que os cristãos entendem que é também transgressão das leis divinas ou das leis de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 13, a partir do verso 1, ele discorre sobre essa questão, que as autoridades foram constituídas por Deus e nós devemos nos submeter a ela, pois se andarmos corretamente na lei, nós não traremos para si espada em vão, não é? Se andarmos de forma correta, justa, piedosa e temente, nós não traremos espada, né? E o texto é uma alusão, uma referência clara à pena de morte. Portanto, o que tudo indica aqui é que parece que o indivíduo aqui dessa comunidade cristã de fato era um salvo em Cristo, mas ele havia cometido um crime capital, de modo que ele seria levado para a pena de morte e seria morto. É interessante porque a palavra grega para morte aqui no verso 18 é a palavra grega thanaton, que significa um crime capital.
né? E, portanto, esse indivíduo, ele pecou contra o Estado e agora ele deveria arcar com suas consequências. A igreja não deveria de orar mais por ele, né? Porque ele deveria de pagar com sua vida. Essas duas interpretações são bem coerentes, né? A primeira interpretação sugere que o indivíduo não era um cristão, não era um salvo, mas estava envolvido ali com o pecado da idolatria e de fato seria a condenação eterna, seria o inferno. E a segunda diz que ele de fato era um salvo em Cristo, mas era um pecado contra o Estado e portanto ele traria sobre si a pena de morte. Isso seria também o pecado para a morte. Eu penso que essa é a interpretação mais congruente. Ok, meus irmãos? Espero ter os ajudado. Um abraço.